dar prosseguimento. A função do centro espírita na assistência e promoção social espírita. A promoção do espírito imortal. Aqui nós vamos começar a ver a ação prática dentro da casa espírita, propriamente com o serviço de assistência e promoção social espírita. Como a Lídia falou na parte da manhã, toda essa parte que é baseada na experiência de uma das companheiras nossas da federação. São vários anos atuando. Nesta área. Ela é assistente social. E no diálogo junto com a Lídia, resultou na formulação dessa série, Fora da Realidade. E, propriamente, aqui nós vamos ver a ação como acontece. Como nós vimos bem, há uma grande confusão entre caridade e o assistencialismo. A gente vai perceber que isso acontece muito na história de como que o Espiritismo se deu aqui no Brasil. A doutrina espírita, ela veio codificada com o Livro dos Espíritos, 1857, em Paris. Mas quando chega ao Brasil, o que chega aqui não é o Livro dos Espíritos. Inicialmente, quem chega aqui, a obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E encontra na realidade brasileira muito mais essa parte da assistência com a intervenção religiosa. E nós fomos culturalmente desenvolvendo esta área. E nós vamos ver as consequências disso, como nós já estamos vendo. Então, muitas atividades assistencialistas têm sido desenvolvidas em nome da caridade, como se fossem atividades promocionais do espírito imortal, mas que, analisadas com critério, muitas vezes concorrem para viciações muito difíceis de serem superadas. Aqui lembra quando a gente trouxe também, por exemplo, aquele desconhecimento da família. Escolhe-se uma das famílias para dar a assistência material, mas desconhece a realidade dela. Então, por exemplo, temos naquele núcleo familiar membros que fazem consumo de drogas. E aquele alimento que é levado se converte em moeda de troca para continuar com o consumo de drogas. Então a gente fica focado de dar o material na necessidade básica, mas desconhece a realidade como um todo. Acaba havendo uma piora do quadro. Ele troca por não é só o crack. Isso. Leite por fim. São várias as trocas que acontecem por conta do vício. Essas atividades não se coadunam com o objetivo principal da doutrina espírita, que é a promoção da criatura a uma posição de maior evolução. Aqui nós vamos fazer uma reflexão. Em várias obras, nós conseguimos enxergar como que se dá o nosso processo reencarnatório. Tem duas obras que, particularmente, isso fica muito claro. Nosso Lar e o Memórias do Suicida. Nós vemos lá que, depois de todo o processo que nós tivemos da última encarnação, nós passamos aqueles que bem cumpriram, vão para a colônia espiritual, aqueles que não, o sofrimento nos planos inferiores, depois o resgate e a condução. No Memórias do Suicida, é uma obra que todo espírito é convidado a ler. Vale muito a pena. Apesar do título, não é uma obra assustadora. É uma obra de profundo conhecimento de nós mesmos. E se nós não conseguirmos ler, não tem problema. Tem uma radionovela belíssima, tá? Que você consegue ouvir de uma forma magistral e também adquirir esse conteúdo. E lá nós vamos ver todo o planejamento reencarnatório são 4 protagonistas que
4 ou 5. E Camilo narra como que acontece isso. Camilo Castelo Branco. Eles passam por várias sessões de psicoterapia no mundo espiritual, aonde eles conhecem o porquê do sofrimento que eles estavam vivenciando, o que acabou eles não tendo as forças, não fazendo os esforços necessários e vieram a se suicidar. E ali eles compreendem por que eles passaram por aquilo. Um deles, por exemplo, veio e perdeu a fortuna. Outro passou por um desengano amoroso. O Camilo, ele ficou cego. E aí se suicidou com um tiro no ouvido. Câncer na garganta. Isso, o câncer na garganta. Eles passaram a conhecer qual foi a gênese dessas situações, isso do plano espiritual. Então nós vamos ver que nós também passamos por essas situações. Não reencarnamos à toa, de uma forma fortuita. De repente estávamos faceiros no mundo espiritual e falamos: acho que hoje eu vou reencarnar. Não é assim. É tudo muito bem planejado, muito bem estruturado. A encarnação em uma situação de dificuldade financeira, de miserabilidade social, não acontece de uma forma fortuita, à toa. Tem o seu objetivo. E com este conhecimento, no caso que eles tiveram, o planejamento reencarnatório é apresentado. Você toma a decisão. Você quer passar por isso? Quer. A gente aceita. Ao aceitar passar por isso, nós aceitamos as consequências. Como a Lírio bem disse, nós vivemos imersos sobre a lei de causa e efeitos. O nada só produz nada. Então tem uma razão do sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo traz de uma forma belíssima sobre essas questões. A questão da beneficência, como nós vimos, é um trabalho magistral. A lei de sociedade com a lei de solidariedade, bem orientadas pela lei de amor, justiça e caridade, amparados pela lei de misericórdia. O tempo todo nós somos assistidos, amparados. O centro espírita desenvolver as suas ações pautados neste conhecimento, nesta prática, é o seu norte. É o nosso objetivo, a evolução moral, que passa pelas questões materiais. Todas elas, sem exceção. Há a prova da pobreza e há a prova da riqueza. E segundo consta, a mais difícil delas é a da riqueza, não é a da pobreza. Porque muito mais é cobrado. No livro, acho que é O Céu e o Inferno, narra a trajetória de uma senhora que veio de sucessivas encarnações, passando pela prova da riqueza, e bem a cumpriu. E numa delas ela pediu para vir como serva da família. Justamente para ela traz como para ela o fortalecimento das suas escolhas. Ela soube passar pela prova da riqueza e soube passar pela prova da pobreza. Então são provas temporárias. Uma vez que nós cumprimos as provas, o que acontece? Aquilo já não mais nos importa. Não no sentido de que não é importante, mas que aquilo não afeta nós.
Quando nós estávamos, por exemplo, aprendendo a ler e escrever, foi fácil? Ou deu trabalho? Deu trabalho. Tivemos que nos esforçar? Uns mais, outros menos, mas todos tiveram que se esforçar. Quando você olha um cartaz, uma placa, uma sinalização, você tem como não conseguir mais ler o que está escrito? Por quê? Porque já sabe. Assim são as provas. Nós vamos adquirir de tal forma uma capacidade moral que as coisas não vão mais nos afetar neste campo. Outras provas nos serão pedidas de acordo com as nossas necessidades. E aqui entra então o nosso papel de graves, profundas e verdadeiras necessidades para conosco, enquanto espíritos espíritas. É fundamental que o movimento espírita ressignifique as suas práticas, de modo que possamos aproximar o movimento dos postulados básicos da doutrina espírita. Vamos perguntar aqui uma questão. Tem diferença de movimento espírita para a doutrina espírita? Sim. Qual? O movimento é feito de pessoas com as suas dificuldades. E a doutrina não, ela é pura. Os postulados da doutrina é a pureza, a essência. Qual deles que muda? O movimento ou a doutrina? Aonde que está toda a base da doutrina? Não. Do Pentateuco kardeciano. As obras basilares. Ali está. Esta é a codificação. Doutrina espírita está ali. Não muda. Que explicita as leis divinas. Isso. Que Jesus já tinha ensinado. Exatamente. Veio dizer aquilo que já foi dito antes, de uma forma mais ampla e mais clara. Mas o movimento espírita somos nós, espíritos falíveis, com muitas dificuldades, ainda caminhando para a superação de todos eles. Então é natural que nesse processo a gente vá se ajustando. Tá? E esse é o nosso esforço, esse é o nosso convite. É passar em revista mesmo nossos comportamentos. As atividades que nós estamos desenvolvendo na nossa casa espírita estão todos em acordo com aquilo que Kardec fala, com a doutrina espírita? Está mesmo nos auxiliando a sermos pessoas melhores? Se de repente a morte me chegar, eu vou poder bater frente a frente com a minha consciência e falar: eu venci, eu cumpri com todo o meu propósito? Vou poder fazer isso? Ah, não, mas isso não pode ser questionável. Não pode. Aquilo que acontece na casa espírita não deve ser questionado. Mentores, espíritos superiores, quando eles dão uma comunicação, eles ficam magoados com a gente quando a gente questiona a comunicação deles? Não. Por quê? Por que eles falam para a gente fazer isso? Para justamente questionar. Está certo, né? E como que a gente vai saber se está certo ou está errado? O que acontece quando a gente faz essa indagação? Tira as dúvidas. Ele vai buscar informação. A gente entra em um processo de quê? Reflexão. De reflexão. Qual o tipo de espírito que não gosta que você questione aquilo que ele fala? Os pseudo-sábios. Por quê? Porque quando você passa em revista aquilo que é dito, o que vai acontecer? O que aparece? A verdade, né? A verdade. Qual é a orientação do Cristo? Buscar o quê? A
verdade. A prática da casa espírita em relação à promoção da assistência do espírito imortal está acontecendo? Na sua totalidade? Eu estou enxergando ali pessoas, futuros governadores de galáxias, ou estou vendo ali na minha frente o trampolim das minhas necessidades, das minhas angústias, dos meus crimes do passado? Porque esse é o nosso destino. Um dia todos nós seremos igual ao Cristo. Um dia Deus confiará em nossas mãos uma humanidade inteira a ser conduzida. Isso não é o Lieber que está falando. É doutrina espírita. Porque nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Ora, se nós vamos herdar o universo, é para fazer o quê? Não é para ficar tocando harpa. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. E quanto mais eu vou fazendo esta reflexão do meu compromisso, do compromisso com a casa espírita, como é que vai se tornando o trabalho? Como? Mais pesado? Mais difícil? Melhor. Ou mais suave? Mais leve? Mais gratificante? Vamos prosseguir. Muitos dirigentes e trabalhadores das casas espíritas, bem intencionados, mas mal direcionados, por não meditarem profundamente sobre o axioma fora da caridade não há salvação, incorrem no erro de confundir caridade com assistencialismo, acreditando que ao realizar essa prática estão se salvando pela caridade. O Alírio bem explicou essa parte. Fora da casa espírita também não há salvação. É verdade? Fora do espiritismo, então, não há salvação. É verdade? Qual é a verdade? Fora da caridade, como entendia quem? Jesus. É o BIP. O que é BIP? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Do outro. É isso? Não. Minha. Minha primeira. Jesus nos deixou quantos mandamentos? Quantos? 2. Jesus nos deixou 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo. Olha a referência que Jesus nos deu. Amar a Deus, nosso Criador. E ele, para nos aproximarmos de Deus, ele dá uma referência. Amar o próximo como a si mesmo. Espera aí, mas o próximo é a segunda condição. Qual que é a primeira? Amar a Deus. Si mesmo. A partir de mim. E vejamos o desafio dos dirigentes. Ser dirigente de uma instituição espírita é de muita seriedade. Aqui está um núcleo de transformação da Terra. Um núcleo de renovação de todo o panorama de pensamento, de sentimento, de comportamento. Ao dirigente é convidado a estar atento às suas ações e da equipe. E é preciso ter a coragem de fazer isso. Quando nós lemos nas obras, nos romances da Zilda por Emmanuel, nós vemos isso dos dirigentes das primeiras igrejas cristãs, onde eles tinham a coragem de se colocar enquanto cristãos. Mas também nós conseguimos compreender ali
Quando muitas vezes entra na duplicidade. Nós vamos ver o caso, por exemplo, de Pedro. Quando Tiago pede que eles sigam um movimento mais judaico, e Paulo pede para que não haja a questão do sincretismo com as questões judaicas. E Pedro fica no meio, sem saber se ele segue Tiago, se ele segue o Paulo, ou se, onde ele se coloca. Na obra... Qual que é que traz? O senhor trouxe essa parte? Não, mas o legado de Paulo. O legado de Paulo traz sobre o cristianismo. O livro Legado de Paulo, o Cristianismo Redivivo, feito em parceria da Federação com a FEB, nós temos esse caso trabalhado profundamente. Pode o dirigente passar por essas dúvidas? Pode o dirigente, muitas vezes, agir equivocadamente? Pode? Pode. Mas qual é o convite que fica para o dirigente em relação a isso? Qual? Qual é o convite? Fazer o quê? A reparação. Refletir. Compartilhar com os companheiros da casa espírita. A casa espírita não é feita de dirigente apenas. A casa espírita é feita de trabalhadores. O dirigente é um dos trabalhadores que está à frente ao trabalho. E muitos erros que nós encontramos são diluídos desta forma. Reflexão. Sentimento de aprendiz. Nós não somos o mestre. O mestre era o Cristo. Se somente o mestre era o Cristo, consequentemente, nós podemos ter certeza que, vez ou outra, o que nós vamos fazer? Nós vamos cometer equívocos. E todo equívoco pede de nós reparação. Então o problema não está em errar. Aonde que está a questão? Insistir no erro e não querer reparar. Há consequências para isso. Às vezes, de graves proporções. Como a gente viu o caso do Frederico Filho ou do Leôncio. Kardec diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ainda se confunde a caridade com a esmola. Todas as vezes que em nossas atividades assistenciais dermos algo material para alguém, pura e simplesmente, sem realizar ações que promovam aquela pessoa, estaremos dando uma esmola. E aqui entra a esmola física e a esmola moral. Junta lá, faz uma prece xoxa, com uma sopinha xoxa, pronto. Dei o pão e dei o alimento espiritual. Não é algo assim. O que é ser espírita na profundidade? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o espírita de bem, o homem de bem. Quem é? Aí ele falou bastante dessa pessoa aqui. Quem é o homem de bem? Aquele que toma as más inclinações. Isso, o homem e a mulher de bem. Qual que é? Aquele que faz o quê? O esforço de domar as suas inclinações más. Mas para eu saber isso, é preciso algo. Eu preciso saber que eu tenho essas questões. É papel nosso informar. É papel nosso falar do mundo espiritual. É papel nosso falar das leis divinas. É papel nosso desmistificar um Deus temor.
É papel nosso conhecer o Deus amor, as leis amorosas que nos regem, a divina organização que nos conduz à felicidade, compartilhar isso com todos, porque nós vamos responder por isso, e não no sentido de ser acusatório, que nós vamos, não, mas que nós sabemos da importância que isso tem para nós, de quanto isso nos torna pessoas melhores. Allan Kardec observou esse comportamento nosso logo na codificação. Ele percebeu que nós, espíritas, que buscamos conhecer a doutrina espírita, nós vivemos em 4 movimentos, 4 tipos de comportamentos. O primeiro é o espírito do fenômeno. Na época, o que era comum eram as mesas girantes, as bailantes, que vinha lá só para ver as coisas acontecendo. Hoje, aonde que estão esses espíritas do fenômeno? São os eventos de cura, por exemplo, se fala que vai ter cura aqui na casa espírita, o que acontece? Falta trabalhador para dar conta da fila, não é? É o fenômeno. Acontece o fenômeno. É algo que é trabalhado. Mas está apenas nisso, no material. Dar sopa, simplesmente, dar o alimento, dar a roupa para assistir. Isso é o quê? É um fenômeno, é um material. É a primeira categoria. É o que chama a atenção. Espíritas são famosos por serem muito o quê? Caridosos. O trabalho que os espíritas fazem, eu acho tão bonito. É tão maravilhoso, aqueles caridosos, pegam os pobres, dá comida para eles, que maravilha. Primeira categoria de espíritas. Não buscam aprofundar. Vem o fenômeno. Pura e simplesmente. Kardec vai falar que tem uma segunda categoria. Aqueles que já buscam estudar a doutrina espírita. Busca conhecer. Então já começa a saber que tem leis, que Deus é essa inteligência que nos rege, que sabe que as nossas relações são baseadas nos nossos comportamentos, com as nossas reações, que os nossos pensamentos, eles interferem, eles constroem, têm vida. Sabe tudo, às vezes até decoram, sabe de cor salteado. Mas, Kardec coloca, não mudam sequer uma vírgula do seu comportamento. O maledicente vai continuar a ser maledicente. O avarento continua a ser avarento. Os espíritas imperfeitos. Assim ele o chama. Quantas vezes nós não estamos nessa categoria? Quantas vezes nós sabemos de tudo, mas não movemos uma só, um esforço sequer para modificar aquilo? Kardec traz a terceira categoria que eu falo daqui a pouco. Aí ele vai trazer a 4ª categoria. Na 4ª categoria ele vai falar daqueles espíritas que não têm freio em relação ao mundo espiritual. Tudo que vem do mundo espiritual, para eles é o quê? Uma verdade. Se de repente, na reunião mediúnica, o espírito falou que agora todo mundo só pode entrar dentro da casa espírita de branco, o que acontece? Eu imagino que nunca aconteceu isso numa casa espírita, né? Os espíritas místicos trazem graves prejuízos ao movimento espírita. Tanto na primeira, na segunda, quanto na 4ª categoria, ele fala que falta o desenvolvimento de uma virtude. Qual é? Discernimento. Mas ele traz para a gente a terceira categoria de espíritas. Aqueles espíritas que conhecem o fenômeno,
que conhecem a doutrina, sabem o que está escrito, mas mais do que isso, fazem os esforços para colocar em prática e aceitam as suas consequências. Porque é fácil a gente querer mudar um comportamento que a gente traz arraigado dentro de nós de várias existências. Achamos que nós vamos passar por essa situação sem sofrer as consequências disso? Não. Temos consequências gravíssimas. Mas nós compreendemos isso. E nós aceitamos isso. Ser trabalhador espírita, tem graves consequências. O lar, por vezes, vai estar tumultuado. O trabalho vai trazer dificuldade. Problemas de saúde podem aparecer. A gente sabe disso. E a gente vai aceitar as consequências. São os verdadeiros espíritas. E essa situação é agir com a verdade. E é esse o convite. Se nós sabemos disso, nós não temos condições de oferecer esmola aos assistidos. Nós vamos vê-los como companheiros de jornada evolutiva, transitoriamente naquela situação, e digno de ter acesso a todos os recursos que a doutrina espírita gentilmente nos oferece. Vejamos o investimento que a espiritualidade faz em nós. Pegamos os nossos comportamentos e coloquemos sobre a ótica da doutrina espírita. Quantos débitos nós já não cometemos? E, no entanto, aqui estamos nós, aptos a uma renovação moral a hora que a gente quiser. Os bons espíritos não cessam de nos oferecer os recursos necessários para que isso aconteça. E um dos recursos para nos auxiliar na nossa transformação moral é a situação da vulnerabilidade social. Algo de muita seriedade. Juntamente com o atendimento das necessidades materiais imediatas, deve-se atender às necessidades imediatas do ser, que são as espirituais. Isso aqui a gente falou já. Lembra da pirâmide de Maslow? Tem como você conversar com alguém que está passando fome? Ela vai ouvir você falando coisas boas? Não. Atende. Como isso vai ser feito é o diferencial. Acolhe a necessidade inicial. Acolhe o indivíduo enquanto ser. Reconhece esse indivíduo enquanto irmão em humanidade. Quem não gosta de ser bem atendido? Quem tem a alegria de ser funcionário público sabe muito bem disso. Principalmente quem faz atendimento com o público. É fácil você chegar, por exemplo, você tem algo, por exemplo, no Detran. Você tem o seu documento para receber com a pessoa. Você é o atendente. E vem a pessoa e reconhece o seu esforço, que você está ali trabalhando, você é um funcionário público, como outro qualquer. Agora vem o outro e fala, você é um funcionário público, você me deve fazer isso. A mesma coisa é na atividade da promoção. Você é pobre, eu estou te fazendo uma caridade. Vem cá, vem ouvir sobre Jesus. Ou, meu irmão, minha irmã, isso aqui é temporário. Temos caminhos a seguir. Me conte sobre a sua história. Há quanto tempo vocês estão aqui? Quem convive com você? E muitos amigos a gente vai fazendo assim. Amigos de séculos do desdobrar do tempo.
Isso somente acontecerá se atendemos às necessidades integrais das famílias, fortalecendo os vínculos familiares. Mário Barbosa, esta alma que veio nos auxiliar a compreender como é que faz isso. Como que é o nome do título lá? Aprender a conviver. Um livro da FEB. Vale a pena a gente conhecer. Ele vai trabalhar muito bem essa questão de fortalecimento de vínculos. Módulo 2 também tem uma Isso. mensagem que a gente O seminário Fora da Caridade Não Salvação 2, do site da Federação Espírito Santo de Mato Grosso, ou do Fate Play, no YouTube, vocês podem acessar essa mensagem que ele deu na reunião mediúnica. Fabulosa. Era o que Jesus fazia. Ele ia às casas, ele visitava, conversava. Na Casa do Caminho, a gente vai ver que era isso que acontecia. As pessoas que lá chegavam faziam-se vínculos, buscavam-se conhecer a história. Vejamos a história de Estevão, no livro Paulo Estevão. Chega lá, abandonado, doente, e renova toda a trajetória do Espiritismo, essencial na história de Paulo, do cristianismo, na verdade. Então, formar vínculos. É isso que nós estamos sendo convidados, a começar por nós mesmos. A gente vai ver amanhã um pouco mais de como se fortalecer esses vínculos. Mas se cuidar, se sentir merecedor, porque nós somos merecedores de amor. Nós somos merecedores de toda a oferta que nos é dada. Só precisamos nos sentir assim. Quantas vezes nós nos permitimos isso? Às vezes a gente faz coisa errada e fala assim, não vou nem orar. Me vergonho com Deus, porque eu sou muito impuro para isso. E o convite é o contrário. A esmola pode ser útil? Pode. Essencial. Vejamos que o problema não é a esmola. O problema é só dar a esmola, gerando assistencialismo, que é bem diferente da beneficência, que trabalha pela promoção espiritual do assistido. Se fizermos uma atividade em nosso centro espírita que vise apenas suprir uma necessidade material, não estaremos praticando a caridade segundo Jesus. Eu lembro de um caso, eu lembro com o seminário do Fora da Caridade foi narrado, que uma das famílias viu que tinha uma pessoa do bairro e que ela morava numa casa bem pobre, né? Aí os trabalhadores viram aquilo lá e falaram assim, vamos fazer uma surpresa para a pessoa. Foram lá e construíram uma casa para ela. Aí levou a pessoa para lá. Na semana seguinte que foram ver, a pessoa já não estava mais lá. Aí eu fui perguntar, mas gente, a gente fez a casa para você, por que você não foi morar? Vocês me perguntaram se era isso que eu queria. Eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui no meu barraco. Então não houve esse conhecimento, não houve essa aproximação. Deu-se a esmola para a pessoa. Mas gente, a gente construiu a casa para você. Mas eu não quero. Você não vai aceitar o que a gente está dando? A esmola? Quantas vezes a gente, por exemplo, vai fazer atividade e é difícil, é pesado, é difícil mesmo, não é nem trabalhoso, é difícil fazer atividade, porque a gente tem que dar conta. Porque essa esmola a gente está dando para quem? Para nós mesmos. Nós estamos fazendo a doutrina espírita uma esmola. Uma esmola para nós.
a prática da beneficência no centro espírita, como uma ação de verdadeira caridade, deve aliar as dádivas materiais ao desenvolvimento das qualidades do coração, tanto de quem assiste quanto de quem é assistido. Se não houver o desenvolvimento das qualidades do coração, mas apenas o exercício do assistencialismo, nós estaremos oferecendo uma esmola que faz um bem transitório aos olhos, faz um bem transitório aos outros, mas sem promover o bem com B maiúsculo, que transforma interiormente tanto quem dá quanto quem recebe. A verdadeira transformação é aquela que leva a pessoa a sair daquela condição, tanto material quanto moral. Ah, mas ele não é espírita. Não tem problema. Você vai levar a doutrina espírita, sim. E a pessoa pode continuar na religião dela se ela quiser. Ela vai fazer a escolha. Isso é de forma íntimo da pessoa. Agora, a nossa obrigação, o que é? É trazermos a verdade. Agirmos com o bem. Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a quem? A nós. Se fosse eu na condição daquela pessoa, se fosse eu vivendo a vida que ela tem vivido, o que eu gostaria que fizesse? Receber a sopinha de Xoxa uma vez por semana e ter que fazer cara de paisagem, dar um sorriso, porque senão eles não me dão a quantidade que eu quero, só me dá um pouquinho. Ah, não, aquela pessoa não recebe bem, vou dar só um pouquinho para ela. Então, para lá o assistido, você me dá um pouquinho? Não, gente. Se fosse eu nessa condição, como eu gostaria? Eu gostaria de saber sobre aquilo que eles estão me dizendo, saber que a vida aqui é transitória, que há um Pai de amor, que nós passamos por sucessivas encarnações, ora transitamos numa situação, ora em outra, que as pessoas que estão ao meu redor são aquelas pessoas com quem tem profundos vínculos e que às vezes alguns desses vínculos não foram dos mais felizes, porque não é só inimigos que nascem na nossa família. Num grupo de inimigos nascem também aquelas almas de profunda abnegação que nos auxiliam nessa retomada. Quantas histórias a gente não vê, por exemplo, de mães lavadeiras que carregam 10, 15 filhos e nenhum sai do caminho pela orientação dela. Por escolhas próprias pode ser, mas não porque faltou da parte dessa pessoa. Espíritos de alta envergadura que encarnam em anonimato, auxiliando espíritos com profundos débitos a justamente alcançarem uma divinização moral. E nós podemos auxiliar nisso? Podemos e devemos. Podemos agir com um bem maior? Mais do que podemos? Dever. Aguilhão da consciência, como diz Lázaro. Muitas vezes, calado pelos sofismas. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Amai-vos. O que é o amor? O que é se amar? O que é se permitir entrar nesse sentimento mais sublime? Neste hino vibrante do universo. Instruí-vos. Nenhum de nós é mestre. Nenhum de nós é o portador das verdades eternas. A todo momento podemos aprender.
das mais diversas formas, das mais diversas situações. Que permitamos amar em profundidade, para poder atuar de uma forma suave, leve, na transformação de nós refletindo na sociedade.